Olá, hoje a gente vai falar sobre LGPD. Muito tem se falado sobre esse assunto e tem muitas dúvidas que a galera tem e muitos questionamentos sobre adequação. E hoje a gente vai fazer um bate-papo, uma coisa bem tranquila, para responder essas principais perguntas e também esclarecer alguns pontos principais sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje a gente vai fazer uma conversa, um bate-papo com dois advogados especialistas que trabalham aqui na SCI, e a gente vai falar um pouquinho sobre o LGPD sim, mas também vai falar um pouquinho sobre o LGPD 10, que é um software da SCI que em breve a gente vai estar lançando, que vai ajudar nessa adequação das empresas. Não é, Bruno? Se apresenta para nós um pouquinho, por favor. Muito obrigado, Cleison. Pois bem, então, meu nome é Bruno, sou advogado, estou como analista de negócios do LGPD aqui na SCI. Sou formado, tenho uma pós-graduação em docência de ensino superior e estou fazendo 2 MBA, um em cibersegurança e outro em DPO. E também estou como DPO da empresa SCI. E a LGPD traz para todos nós uma segurança bem maior, principalmente quando nós estamos tratando de dados, né? Que hoje, muito se fala, vale até mais do que petróleo. É mesmo? Com certeza. E já emendando nisso, qual que é a preocupação que deveria ter, quem não tem, né, deveria ter com certeza, sobre a LGPD, de estar enquadrado nessa nova lei, inclusive quando que ela entrou em vigor? Essa lei, ela entrou em vigor em 14 de agosto de 2018. Então teve 2 anos para as pessoas poderem se adequar, as pessoas não, as empresas em si se adequarem, né? Então ficou esses 2 anos aí, esse lapso temporal que a gente chama no direito, para elas poderem ver a lei, como é que era o funcionamento, como é que eles tinham que fazer com essas informações de proteção. E aí, em setembro de 2020, né, começou a valer mesmo a proteção dos dados, de base comum, base sensível, que mais adiante nós vamos explicar o que é uma base comum, o que é uma base sensível. E através desta lei também já surgiu as advertências, as multas, e algumas empresas até no Brasil já começaram a ser aplicadas. Legal, a gente já vai aprofundar nisso, tá? E agora você, Chay, se apresenta, por favor, e fala um pouquinho para nós sobre como é que está o momento da LGPD. Olá, eu sou Chayne, advogada, especialista em Direito Digital e Compliance. Esse momento atual, ele está sendo um pouquinho delicado ainda, né? Porque a lei é muito recente também, então as empresas ainda estão se adequando e até mesmo os próprios titulares dos dados estão redescobrindo ou tentando entender essa lei um pouquinho melhor. É o que eu gosto de falar sempre, né? Que os titulares dos dados são a razão da existência dessa lei. Legal, bem legal mesmo, tá? Eu tenho uma experiência com a LGPD, até quero compartilhar com vocês, porque eu já trabalhei numa empresa que precisou se adequar. E isso tem uns 4, 5 anos atrás. E naquele momento a gente não tinha respostas, e hoje a gente tem muito mais respostas. E naquele momento as pessoas, as empresas se preocupavam em estar adequado ao LGPD e o que isso poderia acarretar no futuro. Deixa eu perguntar um negócio, Bruno. Essas empresas sabem da preocupação que elas têm que ter? Qual é a preocupação que elas têm que ter nesse momento? Eu trago até um dado interessante, Cleison, que aqui no Brasil surgiu logo quando começou todo esse processo de adequação. Foi enviado para 100 empresas uma notificação referente à LGPD, se elas estavam em conformidade. Somente 12% dessas empresas responderam, e responderam ainda com atraso. 12% só? Só 12%. Responderam com atraso ainda, eles deram uma data limite, eles ultrapassaram essa data e responderam que não estavam. Então, no Brasil, há um tempo, havia essa preocupação de não ter essa liderança, essa cultura, né? Porque a LGPD nada mais é que uma cultura que a gente deve se adequar dentro da empresa. Então, respondendo a tua pergunta, há algum tempo, algumas empresas não havia nenhum interesse, porque elas não tinham noção do que eram os problemas que poderiam ocasionar com esses dados das pessoas. Hoje, com a LGPD já em vigor, a gente já começa a ver processos judiciais, advertências, multas milionárias. Negócio é sério, sim. Seríssimo. Legal. O Chay, sobre essa preocupação, essas empresas elas têm obrigações, certo? Tá? Certo. Quais são essas obrigações hoje? Tá? Certo, Cleison. Eu gosto de falar que o primeiro passo da adequação em uma empresa é a conscientização. E a conscientização ela tem que começar desde a portaria até a diretoria. Então, assim, a obrigação de todas as empresas é realmente orientar os seus funcionários, bem como os prestadores de serviços, sobre a necessidade
da adequação à LGPD. Perfeito. E quando a gente fala em deveres, a gente também pode estar falando em descumprimentos, certo? E quando a gente fala de penalidade, deixa eu entender, Bruno, existe uma possibilidade de penalidade? Hoje, realmente, está sendo aplicada multa? Quais são as penalidades de alguém que causa esse descumprimento da LGPD? Existe uma penalidade e antes da penalidade também existe uma advertência. Porque hoje a NPD ela trabalha da seguinte forma: quando há um vazamento de dados, há algum problema em questão, ela entra em contato, né, faz a advertência e se caso essa empresa não tratar corretamente esses dados, ela sim aplica uma multa de 2% sobre faturamento até 50 milhões de reais. E por infração, né? Que é importante comentar. Por infração? Por infração. Eu escutei, na verdade, eu li que recentemente o Facebook tomou uma multa, eu não lembro o valor, mas foi uma multa grande, pesada, por vazamento de informação. Não que eles vazaram informação porque eles queriam, né? Acabaram vazando de forma interna. Também fica sabendo de uma montadora que teve aí uma multa milionária. Tá? Realmente, assim, está acontecendo. Não é uma coisa que a gente falava um tempo atrás que ia acontecer, está acontecendo de fato. E tem que ser uma preocupação real dessas empresas. Essas penalidades, elas podem também ser ocasionadas em reais, em montante de valor. Tem algum outro tipo de penalidade que pode acontecer? Fala um pouquinho. Então, eu acredito que um ponto principal e assim realmente preocupante é, além de toda essa penalidade, né, tem sanções, tem a publicização dessa notícia. Então, eu acredito que afeta consideravelmente a credibilidade dessa empresa frente ao mercado. Então, assim, isso vai afetar nas vendas e até mesmo com os colaboradores, né? Que eles acabam perdendo essa valorização em um ambiente seguro. Perfeito. Deixa eu perguntar, Bruno, quais são as medidas que as empresas podem tomar para ter a segurança dessa informação hoje? Uma das medidas essenciais é fazer a implementação e a governança de uma forma bem simples, porém com uma métrica importante, com pessoas capacitadas, pessoas que realmente entendam de segurança, tanto na parte de contratos, tanto na parte de sistema de informação. É um conjunto para agregar nessa proteção desses dados, que é muito importante. Então, hoje, dentro da LGPD, é possível uma empresa criar desde um comitê, juntamente com seus encarregados. Esse comitê pode ter pessoas do jurídico, pessoas da área tecnológica, diretores. Para quê? Para que possa ser feita, então, a implementação e a governança. O que seria essa governança? É trazer para a prática, mapear esses dados, ou melhor, pegar o setor que está com algum problema, mapear esse setor, ver os riscos que estão causando e aí traçar um plano, né, para que mitigue, ou melhor, a gente diminua, que não aconteça. Porque a gente sabe que dar 100% é muito difícil, certo? Mas que mitigue para que essas informações não parem em mãos de terceiros e até mesmo para cometer alguns Esse crimes. responsável seria um DPO? Até é importante você explicar para a galera que está assistindo nós o que é um DPO e se é o DPO responsável por isso. Excelente questionamento. O DPO ele é o elo entre a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e a pessoa com seus dados. Então, digamos o seguinte, a pessoa X ela está desconfiada com uma empresa ZYH vazou os seus dados. Ela vai entrar em contato então com essa empresa. Quem vai responder essa pessoa não vai ser o comitê, não vai ser o dono da empresa, vai ser o DPO. E quaisquer que sejam os problemas que tiver com a ANPD, com a autoridade, quem vai responder para a NPD não vai ser a empresa, vai ser o DPO. Então, por isso, o cargo hoje do DPO tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento jurídico e um conhecimento também da base de sistema de informação para saber como é que esses dados estão sendo tratados nessa governança implantada dentro da empresa. Até interessante puxar esse assunto, porque hoje as empresas que já entenderam e que estão se adequando, já entendem que é preocupante e precisam se adequar. E elas utilizam planilhas de Excel, utilizam, enfim, né, a melhor forma possível de fazer aquilo através do time deles. Chay, me fala um pouquinho, o que você tem visto hoje? Como é que as pessoas estão se adequando dentro da empresa com essas informações? Então, nesse momento é um processo moroso, né, e um pouquinho ainda arcaico. Então, assim, é através de planilhas de Excel, são outros meios de chegar até os colaboradores e a empresa fazendo essa conscientização.
Legal, legal. E até pode complementar, Bruno. Hoje, o que você tem visto? O Excel está sendo eficiente nesse acompanhamento que deve ser realizado nas empresas? Eles estão conseguindo desenvolver isso de uma forma correta, de uma forma que gere resultado, que não seja tão moroso, na tua visão? Atualmente, hoje, o mercado em expansão e a informação a cada dia que passa sendo mais rápido e tu tendo que ter relatórios prontamente, as pessoas estão usando, digamos, mas ela não propicia algo que tu queira para, digamos, daqui a uma semana, porque tu vai pegar hoje uma lista de Excel, tu vai ter que fazer um disparo de e-mails para essas pessoas, para saber se elas têm conhecimento, tu vai ter que esperar elas responder, depois tu mapear isso aí tudo na tua grade ali do Excel. Então assim, a demora, a lentidão é bem complicado. Tem como fazer pelo Word, pelo Excel, seja que for, tem como fazer, mas a morosidade, como a colega disse, é bem complicado. E isso pode o quê? Prejudicar no andamento, porque existem prazos da informação para te passar, tanto para o cliente, no caso, desculpa, para o usuário, né? Ou até mesmo para a NPD, se ela entrar em contato com a empresa. Tá. Então hoje, atualmente, a forma que está sendo tratado através dessas planilhas realmente fica bem complicado, principalmente quando a gente precisa de algum relatório. Tá. Eu como leigo no assunto, eu fico imaginando, quem está assistindo esse corte, por exemplo, começou a despertar essa necessidade. Para essas pessoas, até eu quero escutar de vocês dois, tá? Qual é o começo para começar a se adequar nisso? Por onde eles devem iniciar o processo de adequação? Até pode me responder primeiro, Chay. Então, como eu já falei anteriormente, eu acredito que o primeiro passo realmente, e assim é feito, né, em todas as empresas, é a conscientização. Então, feita a conscientização, medindo o conhecimento de todos os funcionários dessa empresa, se torna mais fácil mapear todos os dados e conseguir dar um certo direcionamento para não ter vícios ou não ter nenhum incidente nesse setor ou nessa empresa. E até já emendando essa pergunta para o Bruno, tens alguma dica, Bruno? Poxa, cheguei na minha empresa, estou sentindo a preocupação de que eu preciso ter essa adequação, mas eu preciso começar. Tens algumas dicas para quem precisa começar? Com toda certeza. E dicas são importantes, principalmente quando se trata de um assunto tão importante que são os dados, né, desses nossos clientes, das pessoas em si. Antes de mais nada, antes de começar uma implementação e até mesmo essa governança, um bom software, um bom sistema que seja adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, um software que a gente possa criar eventos, que a gente possa criar um mapeamento desses dados, né, que é o coração, é o pulsar de todo esse processo, desse compliance, né, que existe, principalmente na parte de questões, ter um bom software que realize isso aí em tempo real, que tu possa observar o que está acontecendo e quando tu tiver essas informações, tu ter um belíssimo dashboard. E o que seria esse dashboard? De poder visualizar o percentual, quantas pessoas responderam, quais são os setores que você está mapeando, se esses setores estão em conformidade ou não. Então a dica principal é ter um bom software. Como nós estamos falando de tecnologia, ter um bom software e uma garantia que esse software esteja bem alocado num servidor confiável, porque nós estamos falando de dados e dados são importantes. Então a dica principal, sem dúvida nenhuma, é ter um bom software para fazer esse mapeamento. Legal. Já puxando esse teu gancho, já pegando esse teu gancho, tá? A SCI teve essa preocupação e nos últimos 3 anos ela vem desenvolvendo um software para a área do direito de LGPD, inclusive se chama LGPD 10, que ajuda nessa adequação das empresas e por estar muito preocupado e por dentro do mercado, a SCI vai lançar esse software, tá? LGPD 10, que é um software de adequação em agosto. No dia 7 a gente vai ter uma live e essa live vai ser dedicada a tirar dúvidas, a mostrar como funciona o software na prática. Vai ser bem legal, tá todo mundo convidado, tá? De qualquer forma, também complementando, você precisa do software, seja o da SCI ou seja de qualquer outra empresa na internet, você precisa de adequação. Muita gente está utilizando o Excel, tudo bem, mas você não consegue otimizar e também não consegue ganhar volume nisso. Então é importante você buscar um software que ajude. É tudo muito novo, ainda também tem o mercado está se movimentando. E é importante então você assistir essa live e depois você pode vir adquirir ou não, enfim, o software da SCI, o LGPD 10, e também buscar talvez no outro mercado um comparativo. Mas a dica que eu posso dar é busque ajuda. Hoje as empresas
que não estiverem dentro ou adequados da LGPD vão sofrer sanções, vão sofrer multas pesadas, e é importante vocês se preocuparem muito com isso, tá? E até agora veio na minha cabeça, existe um órgão que fiscaliza isso, tá? Como é que ele funciona hoje e a questão de como ele fiscaliza, Bruno? Então, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é uma autarquia que foi criada para cuidar de todo esse processo. E fazendo um complemento referente às advertências e às multas, além das multas, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode cancelar o trabalho e os serviços dessa empresa caso haja um vazamento. Então, tu imagina tu com uma empresa hoje de 300, 500 colaboradores, 1000 colaboradores, ter que parar por 15 dias, não poder trabalhar simplesmente porque houve um vazamento de dados, que tu poderia ter feito uma implementação e uma governança padrão, acelerada, no sentido acelerada, porque tu tivesse com essa comunicação, esse planejamento todo dentro dele. Então, a ANPD, ela vem para proteger esses dados e é um canal de comunicação com qualquer outro. Tanto que os próprios usuários podem entrar em contato com a ANPD, no próprio site tem ali. Então, se eu acredito que a empresa X está com os meus dados, eu posso entrar em contato tanto com a empresa X como com a ANPD. Eu posso fazer uma denúncia, digamos assim. Então, os nossos dados estão assegurados no sentido de nós temos quem nos proteger. Baseado assim no que você está me falando, a gente fala muito sobre proteção de dados na internet, beleza? Mas eu penso assim, existem outros tipos de vazamento de dados. Até a Chay pode me ajudar. Tem outras fontes que os dados podem vazar? Assim como a ANPD, que fiscaliza o cumprimento da LGPD, o Ministério Público também faz isso. Ele é bem atuante, porque agora a proteção de dados é um direito de garantia fundamental previsto na Constituição Federal no artigo 5º. Então, além da ANPD, a gente também tem o Ministério Público super atuante. Poxa, que legal. E na questão dos dados coletados, hoje a questão de LGPD vale somente para dados da internet ou tem uma variação de todos os tipos de dados? Como é que funciona isso? Não, são todos os tipos de dados, seja um preenchimento de um formulário de um cliente ou até mesmo uma gravação. Então pode ser tanto digital como físico. Então eu vou lá no mercado, preenchi lá o cupomzinho para o sorteio da bicicleta lá, ou do carro no final do ano. Esse dado, se vazado também, ele acaba infringindo uma lei de proteção de dados e pode ter o risco de sofrer penalização no supermercado lá. É isso? Se ele estiver adequado à lei, não vai ter esse problema. Não vai ter. Então assim, pelo que eu estou percebendo, gente, todo mundo tem que se adequar. Ou melhor dizendo, quase todo mundo. E até já puxando esse gancho, Bruno, quem não tem uma necessidade explícita de se adequar? Então, existe uma lenda urbana, até eu uso esse termo, porque as pessoas confundem quem não precisa e confundem com o DPO. E vou explicar isso detalhadamente. Microempresas, pequenas empresas e MEIs não estão obrigadas a ter um DPO, ou seja, um encarregado. Eles não são obrigados a ter. Porém, elas têm sim que tratar os seus dados. Toda e qualquer empresa que mexer com dados, sim, elas têm que estar adequadas. Então não podemos confundir as microempresas, os MEIs e as empresas de pequeno porte de achar que não precisa da LGPD. Sim, elas precisam. O que elas não precisam é do encarregado. Então elas podem trabalhar. Mas vamos supor que um MEI trabalha com dados suficiente e ele gostaria. Não há um impedimento. Se eles quiserem contratar, terceirizar o DPO sem problema nenhum. Mas todas as empresas que trabalham com dados, sim, têm que estar de acordo com a LGPD. Poxa, que legal. Legal mesmo, tá? Eu acho que assim, ficou bastante claro a necessidade de enquadramento e adequação da LGPD. E, voltando aqui, eu acho que isso é necessário a gente conversar um pouquinho mais. Por isso que no dia 7 de agosto nós vamos fazer uma live no site da SCI, LGPD 10, nosso produto. A gente vai ter a presença do Elton Marçal e a gente vai falar um pouquinho sobre esse produto, a gente fala um pouquinho de como ele pode ajudar e o quanto ele é importante. A gente vai reforçar isso, tá? E acho que até para finalizar, eu gostaria de ouvir da Chay primeiro, depois de você, Bruno, um reforço sobre a importância da LGPD e hoje o que vocês imaginam daqui para frente que serão as necessidades de forma geral das empresas.
Certo. Nesse início, como a lei ela é muito recente, ainda são muitas dúvidas e muitas coisas a serem feitas ainda, certo? Então eu acredito que realmente investir em um sistema que automatize todo o processo, que seja extremamente intuitivo e possa te auxiliar de uma forma rápida nesse processo de adequação, é o primeiro passo para realmente seguir num futuro tranquilo, sem correr o risco de alguma penalização, alguma sanção ou alguma publicização de algum vazamento de dados da tua empresa. Para isso, garantir sempre a credibilidade do teu negócio e também trazer segurança para os teus colaboradores. Perfeito. Para você mesma pergunta, Bruno, é preocupante, né? Eu acho que você pode reforçar isso para nós e também o que você imagina aqui do futuro de quem não estiver cumprindo o LGPD e para quem quer cumprir também. Com toda certeza. Temos que criar uma cultura, né? A LGPD, ela vem para nós criarmos essa nova cultura dentro da empresa. Cleison, o que vale para ti hoje? A imagem da tua empresa, ela vale muito ou vale pouco? Vale bastante. Imagine então que houve um vazamento de dados da tua empresa. Como é que vai ficar a imagem dessa tua empresa? Será que as pessoas vão confiar nesse teu produto? Será que as pessoas vão confiar na família dela que tu vai expor? Então, a LGPD é uma cultura que nós temos que juntar com o que nós temos hoje, traçar metas e fazer com que ela seja apenas mais uma cultura dentro da nossa empresa. Tratar bem os dados, não deixar esses dados vazarem para terceiros e até mesmo não cometer esses crimes digitais, que ao longo do tempo é o que a gente mais vê. Eu acho que a palavra mesmo, Bruno, é cultura. Não tem volta, veio para ficar. Então as empresas têm que se adaptar mesmo com essa questão cultural acima de tudo. E mais uma vez convidando, no dia 7 de agosto nós vamos fazer uma live sobre o LGPD 10, que é o software da SCI. A gente vai ter a presença do Elton Marçal, que vai falar um pouquinho sobre o software, vai contar a história de como foi desenvolvido e também a gente vai estar respondendo algumas perguntas. Essa live vai ser realizada no site da SCI e em breve a gente manda o convite para todos, tá bom? Era isso o bate-papo, agradeço a todos e até uma próxima. Fechou? Muito obrigado. Obrigado.